Graça e paz sobre a sua vida. Amém? Glória a Deus. Engrandecido seja o nome do Senhor, Deus vivo, Deus verdadeiro, Deus único. Amém? Glória a Deus. Eu venho nesta tarde, em nome de Jesus, meditando uma palavra ao meu e teu coração. Uma palavra em que expande a nossa mente com a graça de Deus e nos faz entender que Jesus é aquele que... sabe, é aquele que faz todas as coisas, é aquele que sonda todas as coisas e ele sabe de todas as coisas. E que para Deus não há limitação. A limitação está em nós. A limitação está na nossa maneira de pensar. A limitação está na nossa falta de fé. Mas quando nós temos fé em Deus, o próprio Deus não deixa nem mesmo que nos limite, porque quando nós estamos prontos, dispostos a fazer a vontade do Senhor, não há quem nos limite, porque o próprio Deus não deixa, amém? Assim também aconteceu na vida desse homem aqui, que eu vou ler aqui para vocês, que é, lá em Marcos, diz assim, vamos ler a palavra do Senhor que vocês vão entender. Lá em Marcos 8:38 diz assim, disse-lhe João, mestre, vimos um homem em quem teu nome expulsava demônios, e nós lhe proibimos, porque não nos segue. Jesus, porém, disse, não lhe proibais, ninguém há que faça milagre em meu nome, e logo a seguir possa falar mal de mim. Pois quem não é contra nós, é por nós. Amém? Glória a Deus. Irmãos, aqui tinha um homem, irmãos, que ele ouvia as pessoas, a fé dele, ele adquiriu uma fé através do testemunho de outras pessoas, E ele viu que, em nome de Jesus, e ele sabia que Jesus tinha os seus discípulos, que expulsavam demônios daquelas pessoas que estavam possessas de demônios, eles expulsavam em nome de Jesus. E ele viu, irmãos, ele viu que funcionava, ele viu que em nome de Jesus, o demônio era expulso daquela pessoa. Em nome de Jesus. Mas quando uma pessoa fala em nome de Jesus, é porque ela já tem fé em que Jesus pode fazer. E esse homem estava expulsando demônios das pessoas em nome de Jesus. E ele não era discípulo de Jesus. Aqui a palavra está dizendo que ele não era discípulo. E um dos discípulos de Jesus, vários discípulos de Jesus, viu, João aqui chegou em Jesus e falou, Senhor, tem um homem que está expulsando demônios em teu nome. Nós lhe proibamos. Por quê? Porque ele não nos segue. Ou seja, ele achou que só quem poderia expulsar demônio é só quem seguia Jesus. É só quem estava ali. Os discípulos que Jesus até mesmo escolheu. Só que com Jesus, irmãos, a questão com Jesus o que voga é a fé. Com Jesus o que voga é acreditar no nome de Jesus. Sabe? Em Jesus não tem limitação para quem tem fé. Para Jesus, se você tiver uma fé, Jesus, o que você querer fazer vai ser possível a você. Seja lá o que for que você quiser fazer, seja lá o que for que você quiser invocar em nome de Jesus, Deus, pela tua fé, em nome de Jesus, aquilo vai se tornar possível. Por quê? Porque em tudo em nome de Jesus é realizado. Tudo em nome de Jesus se torna possível. Então, esse homem que estava expulsando demônios, ele não era nenhum dos discípulos. E justamente, irmãos, os discípulos de Jesus, disse Jesus, qual é a palavra correta? Nós proibimos, e nós lhe proibimos, porque não nos segue. Olha para você ver como que é o ser humano, Os discípulos de Jesus queriam proibir aquele homem de abençoar outras vidas. Queria proibir aquele homem de expulsar demônios de pessoas que viviam assoladas, com demônios em suas vidas, fazendo com que pessoas se matassem, se cortassem, rangissem os dentes, dassem desgosto para seus pais, filhos endemoniados. E aquele homem estava simplesmente o quê? Estava libertando pessoas, livrando pessoas desse cativeiro, em nome de Jesus, porque simplesmente ele teve fé. Porque ele simplesmente agiu a fé em Jesus, ele acreditou, ele viu os milagres que Jesus fez e aquilo
entrou dentro dele e ele falou, e ele viu pessoas e que ele falou em nome de Jesus, eu expulso esse demônio, e ele estava expulsando demônio das pessoas pela fé. Olha para você ver como que essa mensagem é interessante. Então, aí eles queriam proibir esse homem só porque não seguia Jesus. Mas esse homem tinha fé, irmãos. Esse homem tinha fé. E Jesus disse, não lhe proibais. Porque, e Jesus lhe disse, não lhe proibais. Ninguém há que faça milagre em meu nome e logo a seguir possa falar mal de mim. Ou seja, as pessoas muitas das vezes, sabe, elas querem titular muitas coisas. Irmãos, Deus não trabalha em títulos, sabe? Eu acredito que hoje tudo é pela fé, irmãos. Tudo é pela fé em Deus. Você tem fé em Deus? Então você pode tudo naquele que te fortalece. Você pode expulsar, você pode curar. Se você tiver fé, se você proferir palavra de cura na vida de uma pessoa, pelo nome de Jesus, pela fé, pelo poder que Cristo tem, pelo poder que você vê, que você acredita que o nome de Jesus tem, você consegue. Você consegue. E Jesus disse, não lhe proibais, porque quem não é por nós é contra nós. E esse homem não estava contra Jesus. Por quê? Porque ele estava libertando vidas. E Jesus veio para fazer isso, para libertar vidas. E ele, pela fé, irmãos, pela fé. Muito mais do valor. É muito mais valoroso esse homem aqui, muitas das vezes, que, sabe, expulsou demônios só pela fé, do que aqueles que acreditou só porque foram escolhidos. Não, eu vou expulsar porque eu sou um escolhido. Então eu tenho toda a autoridade. Aquele homem, ele muito mais valoroso é a fé daquele homem que fala, eu não sou um escolhido, eu não sou um discípulo. Mas, então eu não sou o discípulo de Jesus. Jesus escolheu 12, não me escolheu, então eu não tenho essa capacidade. Foi além. A fé desse homem foi além da capacidade dele. Ele ultrapassou os limites dele, ele não pensou. Ele não pensou, eu não posso fazer isso. Ele não teve dúvida, irmão. Esse homem não teve incredulidade no coração dele. Ele acreditou que em nome de Jesus ele expulsaria demônios. E o discípulo queria impedi-lo. E Jesus disse, não lhe proibais. Porque quem não é por nós é contra nós. Então, irmãos, sabe, você pode ser um discípulo de Jesus. Você pode ser alguém que cura alguém. Ainda sem títulos, sabe? Por quê? Através da sua fé. Se você tiver fé, sabe? O título hoje em dia, irmãos, não é títulos, não é títulos, é fé. Você quer ter título? Então tenha fé. Muitos querem terem título sem fé, mas se você quer ter um título, então tenha fé, porque a fé traz à existência o que não existe. Pela fé, a gente traz à existência o que não existe. Esse homem que não era discípulo de Jesus e que os discípulos de Jesus queriam proibir ele pelo fato de não seguir eles. Irmãos, olha para você ver, aqueles discípulos de Jesus queriam proibir aquele homem só porque não seguia eles. E Jesus falou, não lhe proibais. Não lhe proibais. Porque quem não é por nós é contra nós. E quem é que expulsa demônios hoje em meu nome e amanhã tá falando mal de mim? Quem é? Então, irmãos, nós estamos aqui para poder crescer o reino de Deus. Estamos aqui para libertar pessoas. Estamos aqui, para juntar um café do outro, em comunhão, em espírito, para trazer liberdade àqueles que estão em cativo. Sabe? E não entre um discípulo chegar e falar proíba porque ele não é dos nossos, não tem título, não tem autoridade, não foi isso, não foi aquilo, não tem título, porque as pessoas hoje em dia vê o título. E essa passagem está dizendo aqui que não existe título para Deus. Para Deus não existe título. Para Deus só existe uma coisa: fé. Se você tiver fé, você conquista títulos. Mas se você não tiver fé, você não precisa. Você pode até ter título, não adianta de nada. Então, irmãos, vamos parar, hoje, vamos arrancar esse véu hoje, essa coisa que nos tapa os nossos olhos, e ver nessa palavra aqui,
que esse homem expulsava demônios, assim como os discípulos expulsavam demônios. Assim como ele expulsava. Só que esse homem não era um escolhido de Jesus. Esse homem, ele não foi escolhido os 12 discípulos de Jesus. Ele não estava no meio. Mas pela fé, ele estava fazendo a obra de Deus. Ainda que ele não seguia Jesus, mas ele estava fazendo a obra de Deus, livrando pessoas do cativeiro, da mão do demônio. Por quê? Porque ele tinha fé em Jesus, ele acreditou nas obras de Jesus. Os milagres, os testemunhos de Jesus edificou a fé daquele homem no oculto, irmãos. Então, sabe, títulos existiam no tempo da lei, que era sacerdote, que o sacerdote tinha que ir lá colocar holocausto, tinha que ir lá entrar para poder oferecer lá os holocaustos, o sacrifício. Mas hoje em dia, o título maior que um crente, um cristão pode ter é o título da fé. Tenha o título da fé em sua vida. Esquece os outros títulos. Esquece. Títulos para mim, hoje, por essa palavra, para mim, não vogue nada. Sabe? O maior título que você pode ter é a sua fé. Aquele homem não era discípulo de Jesus. E ele estava fazendo a obra de Deus, estava expulsando demônio. E ele não era chamado. Ele não era chamado, não. Ele não era um dos escolhidos do discípulo de Jesus. Mas ele estava fazendo a obra tão quanto os discípulos de Jesus estavam fazendo. E o discípulo de Jesus queria o quê? Olhar para ele e falar: eu te proíbo de fazer isso, porque você não nos segue, porque você não está seguindo Jesus, você não é um seguidor de Jesus. Ele achou que aquele homem não era seguidor de Jesus. Olha para você ver que muitas das vezes as pessoas acham que para você ter fé, você precisa fazer muitas coisas para ter fé. Para você ser de Deus, você precisa fazer muitas coisas, como aqueles discípulos diziam: você não é um seguidor de Jesus. Por que você está querendo expulsar demônio? Por que você está expulsando? Você não é um seguidor de Jesus. E Jesus disse: não proibais. Não proibais. Não lhe proibais. Porque o homem estava fazendo tanto a obra quanto os discípulos estavam fazendo. Até mesmo quanto Jesus estava fazendo. Por quê? Por causa da fé. Então, o maior título de um cristão não é o que ele é, não é o que ele... Não é título, irmãos. É a fé. O título da fé, a verdadeira fé te leva a um título. Te dará um título. Mas a título sem fé, a obra é morta. Amém? Então, fica com essa palavra no teu coração. Sabe? Para Deus, basta fé. Basta fé. Deus só quer achar no coração do ser humano fé nele. Sabe, esse homem não estava seguindo Jesus, mas ele tinha fé. Esse homem não estava seguindo Jesus, mas ele ficava maravilhado com o que Jesus fez. Ele via aquelas pessoas coxas, aleijadas, cegas. E quando ele via aquelas mesmas pessoas curadas, livres daquele mal, ele falou: meu Deus, que Jesus é esse? Que homem é esse? É o Filho de Deus que veio para curar, para libertar os cativos dos cativeiros. E ele falou, e aquilo, irmão, o que edifica a nossa fé? A palavra de Deus. O que edifica a nossa fé? Os testemunhos, a obra que Deus fez. E isso basta para uma pessoa ter fé. Para uma pessoa ter fé, basta ela abrir a palavra de Deus, ler a palavra de Deus e ela deixar entrar aquele poder de Deus, saber quem Deus é. Muita gente fala assim, a gente fala, ó, Deus, a água do mundo inteiro cabe na palma da mão de Deus. Tem gente que fala, a água do mundo inteiro cabe na mão de Deus? Eu não entendo isso. Para mim, isso é extraordinário. Como é que a água do mundo inteiro cabe na palma da mão de Deus? Isso para mim é surpreendente. Isso para mim é olhar para Deus: Senhor, como Tu és grande, como Tu és o Deus do impossível. Deus faz uma tempestade, um furacão acontecer através do sopro das suas narinas. Esse é Deus, irmãos. Ele é grande, Ele é poderoso, sabe? Ele ultrapassa todos os poderes das ficções que vocês veem por aí. Ele é o único poderoso, Ele é o único que faz, olha, sabe, extraordinariamente coisas impossíveis. Então,
Sabe? Então, é o título maior que um ser humano pode ter, que, sabe, aquele título, irmão, que honra aquela pessoa, que traz honra, e que eu honro, e que eu admiro, e que eu, sabe, revero, sabe? É a fé de uma pessoa. Uma pessoa de fé, meu Deus, não precisa ter título, não precisa ter casa, mansão, não precisa ter nada. Se ela tiver fé, essa pessoa é a pessoa mais rica, mais poderosa da terra. Sabe por quê? Porque nada abala dentro dela, porque o que está dentro dela é o reino de Deus. Quantos mendigos tem debaixo de uma ponte e ele tem fé? Ele não acredita nas coisas daqui, ele não espera mais aqui. A fé dele está no reino de Deus. A esperança dele não está em coisas que se corroem. A esperança dele está naquilo que Deus gerou dentro dele, que é o reino de Deus. Então, irmãos, isso é espetacular, sabe? Isso é espetacular, isso é coisa linda de Deus. Então, qualquer pessoa hoje em dia pode ser um discípulo de Jesus. Qualquer pessoa, se você tiver fé, se você ler a palavra de Deus e você falar, se Deus disse que eu faria obras maiores que a dele, então, eu, pela palavra, em nome de Jesus, eu vou acreditar que eu vou fazer. Eu vou usar a minha fé, eu vou alimentar a minha fé para chegar nesse nível de poder, para que quando eu expulsar, quando eu pôr a mão, ser curado. Irmãos, é isso que Deus quer de nós. Deus disse que nós iríamos fazer obras maiores, mas muitas das vezes nós limitamos. Por quê? Porque, sabe, por causa da nossa incredulidade. A incredulidade, ela limita o nosso potencial, a incredulidade. Mas se você crê, você passa dos limites. Por quê? Esse rapaz que não era discípulo de Jesus, ele estava curando pessoas sem ser, sabe, meu irmão, teve um cenário para Jesus escolher os 12. Aquele homem, onde esse homem estava? Mas pela fé, aquele homem estava curando, sabe, pessoas. E os discípulos disse, vocês não seguem, vocês não fazem o que nós fazemos, você não segue Jesus, você não participa disso, você não participa daquilo, então você não pode, eu vou te proibir de falar de Jesus. E Jesus disse, não proibais, porque quem não é contra nós, como diz aqui, ó, quem não é por nós é contra nós. E aquele homem não era contra Jesus, aquele homem era a favor da obra de Jesus. Sabe por quê? Porque aquele homem expulsava demônios em um nome de Jesus. Ele não expulsava demônio em nome de ninguém, ele expulsava em nome de Jesus. Ele acreditou em Jesus, ele acreditou que Jesus era o Filho de Deus, ele acreditou que quem é o cabeça da igreja é Jesus. Ele acreditou que Jesus veio para expulsar, Jesus veio para um ministério, Jesus veio para um propósito, ele acreditou em tudo em Jesus. É por isso que ele adquiriu a fé, e pela fé nós fazemos a obra. Tudo pela fé. É tudo pela fé, não é por obra, é pela fé. Então, irmãos, olha que palavra, reflita mais sobre essa palavra. Hoje em dia, pela fé, porque tudo que simboliza na nossa vida é a fé. Qualquer pessoa pode ser discípulo de Jesus. Qualquer pessoa pode ser alguém que professa a fé, alguém que cura, alguém que faz a obra. Sabe por quê? Pela fé. Pela fé. A fé é que titula as coisas. E não o título que titula a fé. Não é o título que titula a fé, é a fé que titula o título. Só que o mundo está vivendo de títulos. O mundo está vivendo de o que é, o que não é. Deus não está nem ligando para isso, irmãos. Olha para você ver esse homem aqui, dá para você ter a noção disso daqui. Deus não está importando com os títulos. Quantas pessoas têm títulos e estão aí caídas na fé? Sabe, estão aí tropeçando, estão aí, sabe, sendo tropeço na vida dos fiéis, sendo tropeço na vida de pessoas, sendo escândalo na vida daquelas pessoas que só quis ajudar a obra. Quantas pessoas não estão aí? Cadê a fé verdadeira, a fé genuína, a fé que contribui com a obra de Jesus? Esse não era de Jesus, esses era contra Jesus, porque está sendo pedra de tropeço, está sendo escândalo na obra de Deus. Então, e aqui embaixo fala dos escândalos. Você pode ler, ó, Marcos 9:42. Os escândalos, irmãos. Muitos que têm títulos estão aí fazendo escândalos. E aí tem muitos que sabe, que tá aí, ó, sabe, lá no fundo, lá, sabe, esquecidinho, tentando fazer a obra de Deus, querendo fazer a obra do Senhor, querendo
levar uma palavra que liberta as pessoas, que não deixa as pessoas escravizadas, que não deixa as pessoas depressivas, que não deixa as pessoas, sabe, com a mente ruim, se culpando só porque deixou de ir num culto, porque deixou de ir, sabe, porque senão Deus não vai abençoar a vida dela. Então, irmãos, sabe, ninguém tá aqui para poder ser contra a obra de Deus, nós estamos aqui a favor. E o que Deus quer que nós passamos? As boas novas da salvação. O evangelho das boas novas, a alegria, paz, alegria, sabe? Reconhecer o sacrifício de Jesus. Jesus já pagou a dívida, Jesus já pagou o preço, Jesus já pagou, sabe? Jesus já tirou tudo de o nosso fardo. Nós ia ter Jesus, nosso fardo se torna mais leve. Essa é a mensagem do evangelho. Trazer paz, alegria para o coração do ser humano, que a vida basta cada dia ser mal. Mas não, muitas pessoas querem, sabe, trazer sofrimento, trazer condenação. Se você não fizer isso, você não vai ser abençoado. Se você não fizer aquilo, você vai ser condenado. Irmãos, nós estamos aqui para levar as boas novas, para levar a paz, não para levar condenação, julgamento às pessoas. Estamos aqui no Evangelho de Jesus para levar a palavra de Deus, para trazer consolo, para trazer paz, para trazer, irmãos, sabe, para reconhecer o sacrifício de Jesus. Jesus já fez por mim, agora eu preciso amar, eu preciso obedecer, eu preciso testemunhar, sabe, é isso que nós precisamos fazer. Então, fica com essa palavra no teu coração. Se você tiver a fé que esse homem teve, você fará obras maiores que Jesus. E não importa títulos, não importa título, irmãos. Deus quer fé em cada um de nós. A fé é o fundamento de todas as coisas. Se você tiver fé, você terá título com as pessoas. As pessoas vão ver. Eu vejo título nas pessoas de fé. Eu não vejo título em pessoas que têm isso, têm aquilo, títulos. Não. O maior título de uma pessoa na vida, o maior título que eu vejo numa pessoa é a fé que ela tem. Esse é o título que nós vamos vencer, que nós vamos ter vitória na nossa vida, é o título da fé. Se você tiver fé, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível ter títulos. Então, adquira títulos pela fé, que aí é muito mais bonito, é muito mais, sabe, glamuroso, é muito mais vitória você conquistar coisas pela fé. É muito mais gratificante, tem mais sabor, tem mais, sabe, tem mais sabor, é instigante, é saboroso, você entendeu? É difícil, é complicado, mas é saboroso, no final tem sabor de vitória. Então, fica essa palavra no teu coração, você tem fé, você pode curar uma pessoa pela tua fé, você pode curar, Deus quer fazer discípulos, aquele que tem fé, você é discípulo de Jesus, profetiza, declara, sabe, declara sobre o problema, declara o problema, você não existe mais na minha vida, eu expulso em nome de Jesus esse mal, na vida do meu filho, na vida do meu esposo, na minha casa, eu expulso esse mal que está sobre a minha, querendo rodear a minha casa, a minha vida financeira, a minha vida sentimental, eu expulso em nome de Jesus, está repreendido, você é profeta, basta ter fé. Basta ter fé. Se você tiver fé, você tem tudo. Você tem tudo porque aquele que te fortalece te dá. Basta ter fé, irmãos. Então, adquira títulos pela fé e não tenha títulos sem fé. Títulos sem fé, dá pra ver que não, sabe, que não é instigante, mas adquirir títulos pela fé é muito mais gostoso, é muito mais difícil, mas também é muito mais prazeroso. O sabor de vitória será muito maior. Amém? Em fé, muitas das vezes você tem que perseverar, insistir, você tem que perseverar, você tem que insistir, você tem que orar, você tem que buscar, você tem que falar, Senhor, eu quero, Senhor, realiza, Senhor, me prepara, Senhor, faz, Senhor, me ajuda a suportar o propósito, me ajuda a suportar o processo. E aí Deus vai, sabe, Deus vai moldando você vai alimentando a tua fé, você vai aumentando a tua fé e as coisas vão acontecendo, vai realizando e você vai vendo as coisas acontecer através da fé, que é o maior título da vida de um cristão. Amém? Fique na paz do Senhor Jesus e lê mais essa palavra, reflita, porque o Senhor Jesus quer mostrar, quer revelar para você outro segredo, outros mistérios da palavra dele. Então, deixa o Senhor se revelar a você os mistérios do reino dos céus, porque é isso que ele tem para cada um de nós, mistérios. Amém? Fique na paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a tua vida. Você já é abençoado em nome de Jesus, então receba essa palavra, receba. Você também pode ser um discípulo de Jesus, aonde expulsa a depressão da tua vida, aonde expulsa o desânimo da tua vida. Tá desanimado, irmãos? Fala, sai de mim esse desânimo. Eu vou tomar um banho, vou arrumar o meu cabelo, vou me sentir bem e vou cuidar de quem tá precisando.
porque eu estou de pé para levantar o caído. Se você for uma pessoa disposta a estar de pé para levantar o caído, Deus vai derramar sobre a tua vida uma unção especial para que você continue abençoando vidas, levantando pessoas, porque é isso que Deus quer. Deus quer que você seja uma fonte que transborde. Uma fonte que transborde o amor dele, que transborde, alegria e paz sobre a vida das pessoas. Então, fique na paz do Senhor Jesus, receba a paz de Cristo que excede todo entendimento e viva na certeza de que Deus olha para nós como olha a todos. Amém? Fique na paz do Senhor Jesus. Que a graça e a misericórdia do Senhor esteja conosco todos os dias da nossa vida. Glória a Deus. Glória a Deus.